Como ouvir a voz de Deus? Aceita a paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala com todos vocês é a tua irmã em Cristo, Daniela Souza. Depois de algum tempo, retornamos aqui novamente ao canal para trazer vídeos de edificação para a sua vida espiritual. E neste vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês 6 itens para você ouvir a voz de Deus com mais clareza. Muitas pessoas perguntam o que é necessário para ouvir a voz de Deus, como ouvir a voz de Deus. Na verdade, pode haver algumas questões que está impedindo ou até mesmo bloqueando para que você venha ouvir a voz do Senhor e entender o que o Senhor ele tem para falar contigo. Eu irei compartilhar contigo aqui hoje 6 itens para você ouvir a voz de Deus. E se você tiver esses 6 itens, você terá uma mais facilidade para entender quando Deus está falando contigo. O primeiro item para você ouvir a voz de Deus se chama intimidade com Deus. Isaías capítulo 50, versículo 4 diz: O Senhor soberano me deu as suas palavras de sabedoria, para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. Ou seja, precisamos ter intimidade com Deus, é construir com Deus uma comunicação que é através da oração todos os dias. Mas afinal, o que é ser íntimo de Deus? Ser íntimo de Deus é ter uma constância todos os dias, é conversar com Deus, é todos os dias pedir para que Deus venha falar contigo, pedir para que o Senhor venha abrir os teus olhos espirituais, é procurar ser amigo de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 diz: Amados, uma vez que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. O segundo item para te ouvir a voz de Deus é uma alma limpa e livre de laços. Você sabe que é uma alma limpa? É uma alma que não guarda dentro de si o que não presta. É uma alma que não guarda dentro de si o ódio, que não guarda dentro de si a vingança, a mentira, o engano. Ou seja, uma alma que não guarda dentro de ti a sujeira. Jesus disse que para herdarmos o reino do céu temos que ser como uma criança. Ou seja, a criança perdoa fácil, criança acredita, criança tem um coração generoso, criança tem a pureza. Então, nós não podemos deixar que as coisas exterior dessa vida venha atingir o lado de dentro. Como assim? Por exemplo, fazer com que do lado de dentro você venha a ser contaminado com as imundícias a qual existe em nossos dias e quanto a tantas coisas que muitas das vezes o inimigo ele entra e ele semeia no coração das pessoas e as pessoas não percebem e acaba sendo alvo do adversário em meio a tudo isso e aonde acaba afetando na comunhão com Deus e se afastando da presença de Deus, da intimidade com Deus. Porque, na verdade, precisa que o seu interior venha a ser limpo, precisa que o seu interior venha a ser purificado. O terceiro item para ouvir a voz de Deus, livre de opressões e de cargas. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5, que diz: Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Porque quando te ora e te ouve a voz de Deus, espera no Senhor, naquilo que você orou. Porque tem muitas pessoas que oram, mas ele quer a resposta na hora, e nem sempre Deus ele vai trazer a resposta na hora para ti. Muitas das vezes a resposta vai ser em questão de tempo para você entender o que é que Deus ele tem para ti, qual é o caminho que Deus quer te conduzir, qual é a direção que te precisa ali naquele momento tomar. Mas muitas das vezes não vai ser na hora, vai ser no tempo. Então, para isso, é necessário você estar o quê? Na comunhão com o Senhor e estar atento. Está na oração e está analisando. Se não está tendo alguma coisa que está tirando a tua concentração totalmente de Deus, que está tirando até mesmo a tua paz, porque o coração, quando ele falta paz,
em alguma coisa, automaticamente você está abrindo brechas para que o adversário ele possa muitas das vezes lhe confundir. Tudo aquilo que lhe custa a sua paz e que faz com que você ficar atordoado, você precisa estar em alerta e orar, porque tudo isso pode ser um meio a qual está impedindo você de ouvir a voz de Deus. O quarto item para ouvir a voz de Deus é um coração que ouve ao Senhor e obedece. Eu sempre digo, principalmente quando eu estou ministrando a palavra do Senhor, eu sempre falo que não adianta apenas a gente ouvir a voz de Deus, mas a gente precisa obedecer também. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 diz: Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Salomão, ele pediu sabedoria a Deus. E a sabedoria, ela existe várias bases, pilares. E um deles é observar. Primeiro para agir depois, ou seja, primeiro observa para que depois possa tomar uma ação. Se nós analisarmos antes de tomar decisões na nossa vida, tomaremos decisões, mas direcionadas da forma correta. Claro que orando primeiro, buscando o Senhor primeiro, analisando. Eu não vou dizer tomar direções pelo que aquilo que o coração conduz, porque a Bíblia diz que o coração humano ele é enganoso. Mas para isso que você precisa tudo que vai fazer. Primeiro consultar a Deus e obedecer à voz do Senhor. Ver se a tua vontade ela não está sendo errônea, ver se a direção que você está para tomar é a direção do que o Senhor ele tem para você, tudo na nossa vida. Precisamos consultar o Senhor antes de agirmos. E precisamos tomar muito cuidado também com as nossas emoções. Por quê? O ser humano, ele é direcionado emocionalmente com tudo aquilo que está ao seu redor. E se não tomarmos cuidado, se não orarmos, não buscarmos a Deus, não pedirmos sabedoria do céu, o discernimento do céu, podemos falhar, podemos errar. E isso pode afastar a comunhão com Deus. Mas quando nós pedimos a sabedoria do alto e pedimos ao Senhor que não deixa o exterior atingir o interior da nossa vida, da nossa alma, aí sim estamos caminhando, conduzindo em destino mais perto para ouvir a voz de Deus. O quinto requisito para ouvir a voz de Deus, vamos ver aqui em Provérbios capítulo 4, versículo 20 ao 23, que diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-te dos teus olhos, guarda-os no íntimo do teu coração, porque são vidas para os que acham e saúde para todo o teu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E o que nós podemos entender aqui é o orgulho. O orgulho tem destruído muitas vocações, o orgulho tem destruído muitas chamadas de Deus sobre a vida de muitas pessoas, a qual o Senhor tem muito para entregar. Mas o orgulho tem vindo e tem destruído tudo isso. E nós precisamos estar atentos, precisamos estar em alerta, porque o orgulho ele afasta o ser humano de viver uma vida de plenitude ao centro da vontade de Deus. O orgulho, o impulso, a prepotência, a soberba, tudo isso impede com que venhamos a viver a abundância daquilo que Deus ele tem preparado para as nossas vidas. Por isso, precisamos sim nos render à humildade, nos render aos conselhos, mas que são direcionados dentro da palavra, porque também não é todo conselho que devemos, muitas das vezes, ser direcionado por ele. Precisamos estar muito em alerta com isso, precisamos ouvir conselhos de Deus para a nossa vida e de pessoas que estão na comunhão em Deus, conselhos que estão na palavra, estruturados para a nossa vida, ou seja, precisamos ter a cada dia um ouvido mais sensível à voz de Deus,
mas sensível à voz do Espírito Santo de Deus. E o sexto e último item para você ouvir a voz de Deus, estar mais perto de Deus, é Salmos de número 46, verso 10, que diz: Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Dentro deste versículo aprendemos 2 itens. Primeiro, o tempo, e segundo, a quietude. Deus, ele trabalha segundo o tempo dele sobre a nossa vida, e não o nosso tempo. Deus manifesta a sua voz no tempo e na quietude. Quando você baixa o volume da ansiedade, quando você baixa o volume das dúvidas, quando você baixa o volume da indecisão, quando você baixa o volume do medo, quando tudo isso estiver rendido ao Senhor, Deus. Para ouvir a Deus, precisamos deixar de ouvir as vozes negativas, as vozes contrárias, que muitas das vezes tenta a fazer com que não avançamos, com que não caminhamos em destino ao que o Senhor tem. Porque a partir do momento que descansamos na voz de Deus e acreditamos que Deus, ele está no comando de tudo, a nossa fé em Deus, ela passa a ser fortalecida. Vivemos níveis de experiência com Deus a partir do momento que aprendemos o que é totalmente confiar em Deus. Porque para você ouvir a voz do Senhor, você tem que ter uma comunhão com Ele. Você tem que estar perto dele, você tem que descansar em Deus, conhecer mais de perto quem é Deus. Nos dias em que vivemos, muitas pessoas conhecem o Deus dos seus pais. Muitas pessoas conhecem o Deus do seu amigo, conhecem o Deus do seu irmão, o Deus dos seus avós, o Deus da sua família, o Deus da liderança, mas o Senhor, ele não quer que você conheça o Deus de outra pessoa, ele quer te dar uma experiência também. Só que para você ter essa experiência com Deus, para você ouvir a voz de Deus, você precisa estar mais perto dele, você precisa estar confiando totalmente nele, você precisa abaixar o volume do mundo e estar mais perto, mais sincronizado com o reino do céu. Porque daí sim, você irá entender qual é o caminho que você precisa percorrer, o que é que você precisa fazer. Examinar mais as Escrituras, falar mais com o Senhor, procurar ter uma vida mais de plenitude em Deus e na sua palavra, porque daí coisas grandes você entenderá que o Senhor, ele terá ao teu encontro. Que Deus te abençoe. Se este vídeo te ajudou, se este vídeo te edificou, compartilhe com mais pessoas, compartilhe no grupo da família, compartilhe com os teus amigos e que mais vidas possam ser alcançadas no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.